Em um país chamado Marran, havia uma jovem muito bela e galante, que havia recusado vários casamentos, e muito perversamente mantinha a companhia de um espírito maligno, pelos gregos chamados cacodemônios. Engravidada pela entidade, os seus pais a constrangeram, severamente, a confessar o que se passará. A jovem respondeu que não sabia bem o que ocorrerá, mas que um jovem muito bonito a procurara muitas vezes à noite, às vezes, de dia. Os pais, embora dessem pouco crédito à filha, desejavam sinceramente saber a verdade e descobrir quem a persuadiu e seduziu àquela lascívia. 3 dias depois, a Aia contou aos pais que aquele que corrompeu a jovem estava, naquele instante, com ela. Tendo destrancado as portas e trazido um luminoso castiçal, entraram na alcova e viram um monstro horrendo e imundo, de uma compleição tão amedrontadora que ninguém acreditaria, nos braços de sua filha. Chamados, alguns vieram pressurosamente para testemunhar indecorosa cena. Entre os que chegaram, estava um sacerdote de vida reta e muito disciplinado. Os demais, quando repetiram o início do Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne, viram, assustados, que o demônio maléfico se ia embora, levando consigo o telhado da casa e incendiando todo o mobiliário. A mulher, preservada do perigo, deu à luz, 3 dias depois, a um monstrengo, cuja deformidade, como dizem, jamais fora dantes vista. As parteiras, para evitar a infâmia e desgraça daquela família, amontoando uma grande pilha de madeira, queimaram-no imediatamente, até reduzi-lo a cinzas. Um soldado húngaro estava hospedado na casa de um camponês da fronteira. Certo dia, quando comiam juntos, o soldado viu entrar um desconhecido que se sentou à mesa, junto a eles. O camponês e sua família ficaram aterrorizados com tal visita. Já o militar, que ignorava o que se passava, não sabia a que atribuir o pavor que assediava essas boas pessoas. Mas, no dia seguinte, quando encontraram o dono da casa morto sobre a cama, o soldado soube que fora o pai de seu anfitrião, morto e enterrado há 10 anos, que tinha vindo sentar-se à mesa, ao lado de seu filho, e desta forma lhe havia anunciado e causado a morte. O militar participou ao seu regimento o acontecido. Os generais enviaram um capitão, um cirurgião, um auditor e alguns oficiais para investigar o fato. As pessoas da casa e os habitantes da vila declararam que o pai do camponês havia voltado para provocar a morte do filho, e que tudo que o soldado havia visto e contado era absolutamente verdadeiro. Por conseguinte, mandaram desenterrar o corpo do vampiro. Encontraram-no no estado de um homem que acabará de morrer e com o sangue ainda quente. Cortaram-lhe, então, a cabeça e lançaram-no novamente no túmulo. Depois dessa primeira expedição, os oficiais foram informados de que outro homem, morto há mais de 30 anos, frequentemente aparecia, e que já se havia apresentado 3 vezes em casa, na hora da ceia. Na primeira vez, havia mordido o pescoço do próprio irmão, dele extraindo muito sangue. Na segunda, fizeram o mesmo a seus filhos, um criado havia sofrido o mesmo assédio quando da terceira vez. Essas 3 pessoas haviam morrido em consequência de tais agressões. Esse fantasma desnaturado foi também desenterrado. Encontraram-no tão cheio de sangue quanto o primeiro vampiro. Enfiaram-lhe uma grande estaca na cabeça e o cobriram com terra. Quando a comitiva achava já que havia liberado a população do assédio dos vampiros, chegaram, de toda parte, denúncias contra um terceiro vampiro. Esse, morto há 16 anos, havia matado e devorado 2 de seus filhos. O terceiro vampiro, considerado o mais terrível de todos, foi queimado. Depois dessas execuções, os oficiais deixaram a vila totalmente em calma e livre de ressurretos que bebiam o sangue de seus filhos e amigos. Aquele ano, como todos os anos, celebramos a noite de consoado em casa dos meus pais, onde acostumava reunir-se toda a família. O nosso filho, que acabava de celebrar o 2º aniversário, foi o centro de atenção de todos. A verdade é que o jantar foi como de costume, agradável e abundante, aproveitando para falarmos dos nossos parentes e amigos. Essa foi a primeira ocasião em que meu irmão mais novo falou da doença da nossa prima Maria Teresa, que curiosamente era também a minha afilhada, uma rapariga de 17 anos cujo aniversário se
celebrava em 31 de dezembro. O motivo de que nos referíssemos a ela foi porque se dizia que a sua saúde se tinha havido afetada ultimamente por um forte abalo. Pensei que podia tratar-se de uma gripe, que neste ano tinha sido bastante virulenta, já que eu mesmo a tinha padecido na primeira quinzena de novembro, chegando a guardar um par de dias de repouso. Meu irmão insistiu em que não era uma gripe e que o meu tio José, o pai da rapariga, tinha lhe dito que os médicos não sabiam explicar de que se tratava. A aldeia na que vivemos chama-se Oroso, na freguesia de São Martinho de Oroso, e, ainda que o município leve o nome da nossa aldeia, chegando em ocasiões a residir nela a Câmara Municipal, a verdade é que a vila mais povoada é Sigueiro, na estrada de Santiago a Corunha, onde se encontra a famosa ponte que sobre o Tambre mandara construir Fernão Pérez de Andrade, o Bom, e no que houve grande luta na época da Revolução Liberal de 1846, que conheceu o meu avô. Como vivemos numa aldeia que não ultrapassa os 200 habitantes, as nossas casas encontram-se muito perto as umas das outras. A minha está na margem esquerda da estrada, a olhar da parte de Santiago, e chega-se a ela descendo por um caminho lameado a maior parte do ano, que se abre mesmo ao lado da igreja de São Martinho, em cujo pequeno cemitério foram enterrados desde sempre os nossos mortos. Para chegar à casa do meu tio apenas devemos cruzar a estrada, por onde chega a diligência da Corunha. Como o dia do aniversário da minha afilhada estava perto, ao nascer o novo dia, que era o de Natal, depois de realizar as tarefas próprias da estação, decidi passar pela sua casa para comprovar como estavam as coisas. A porta de madeira estava fechada e tive de bater várias vezes antes que me abrissem. Quando falei com o meu tio José e perguntei pela minha afilhada, a resposta e tom de voz não deixaram lugar a dúvidas. Parecia que a rapariga tinha desmelhorado muito na última noite e que estavam começando a ficar sem esperanças. Por essa razão entrei para vê-la. Como conhecia bem a casa, não tive problemas para dirigir-me ao seu quarto, que fica no andar superior, ainda que antes estivemos conversando um bocado à lareira, matando a fome com um pouco de queijo e pão e bebendo um copo de vinho do país. Quando comprovei o estado em que se encontrava a rapariga, o meu coração sofreu uma grande impressão. Tinha 17 anos, ainda na flor da sua juventude, e parecia que lhe caíram em cima todas as calamidades do mundo. E dizer que não havia um mês tínhamos ido com ela à feira da Foca Velha, em Sigueiro, onde ainda se encontrava perfeitamente de saúde. Era tal a sua palidez que parecia meio morta. Os seus pais comentaram-me que já tinham chamado o médico, e que vieram sábado à noite, havia 3 dias. Segundo me informaram, o médico disse-lhes que a sua debilidade e consequente palidez poderia ter-se devido a uma perda de sangue, como se tivesse tido uma hemorragia muito forte nas horas prévias. Aquilo era impossível, asseguraram, porque ainda não tinha chegado a sua época de menstruação, e a menina não tinha saído de casa na última semana, desde que começou a pôr-se assim. Uma das coisas que mais me estranhou, apesar de não conhecer a medicina, foi que o médico não soubera dar uma explicação lógica ao que tinha. E o mais curioso era que a menina não deixava de rascar-se o dorso da mão, entre o polegar e o indicador, onde tinha uma pequena inchação, como se a tivesse picado um mosquito. É possível que a tenha picado um mosquito ou uma mosca, informou-me o seu pai. Esta noite havia uma mosca muito grande e negra no seu quarto quando vim vê-la, a dançar à luz da lua. Seriam 2 da manhã. Como não queria fazer ruído, abri a janela e a mosca saiu voando quase ao instante. Foi bom, porque assim não tive de fazer ruído e acordar a minha filha. Só de manhã me dei de conta da palidez do seu rosto. E é curioso. Parou um momento, como se estivera a pensar para si, ontem de noite quase estava bem de tudo, e mesmo chegou a levantar-se um bocadinho. Mesmo chegamos a crer que já se estava recuperando. Uma mosca? É curioso! Exclamei. E é que um momento antes tinha visto uma mosca preta e grande pousar-se no vidro da janela pelo lado de fora, seguramente atraída pela luz de um candeeiro que tínhamos acendido para entrar no quarto. E que agora repousava sobre a mesa de cabeceira. Neste mês os dias eram tão curtos que quase tínhamos que estar todo o tempo com luz artificial, mesmo agora que era dia, e isso devido às imensas nuvens cinzentas que toldavam o céu, assombrando todo.
Não obstante, se tiveres alguma pergunta a fazer, acrescentou o meu tio, o médico ficou em vir hoje, na diligência que esta tarde sai de Santiago, e assim poderá dar-nos razão do que está a acontecer. Como a manhã estava a transcorrer rapidamente e a hora do almoço estava a chegar, despedi-me dele e da sua senhora e comentei que voltaria aquela tarde, para observar a evolução da menina e ver se o médico nos explicava de que se tratava aquela enfermidade. Dirigi-me ao forno, que fica quase ao lado da casa do meu tio, para comprar um pouco de pão. O certo é que a senhora Edelmira, depois de lhe eu pedir um molete de pão, perguntou-me que tal se encontrava Maria. Ainda que não tivesse interesse em que os nossos assuntos andassem em boca da gente, como parecia que o caso era já sabido, e como a Edelmira era uma mulher entrada em anos e com muito mundo, decidi dar-lhe umas indicações de como tinha visto a rapariga. Isso é de um mal de olho, assegurou, quando rematei a explicação. Uns anos atrás passou o mesmo ao Pepe de Barreiro, quando era rapaz. Tinham-lhe botado mal de olho e ninguém sabia quem fora a causa, ainda que houve quem disse que fora por culpa de uma meiga. O menino ia mesmo ficando. Estava comido por dentro, pálido como um morto, e quase sem forças. Foi por isso que sua mãe o levou ao São Pedro Mártir, em Belvis, lá em Santiago, e como a coisa se não arranjava, tiveram de chamar a mesinheira 2 de Sigueiro, que ao final conseguiu pôr as rodas nos seus eixos. Se tendes algum problema assim, ide à sua procura, ainda que creio que morreu. Chamava-se Josefa da Fonte, e agora parece-me que é a sua filha que atende os doentes. A senhora compõe ossos e é mesinheira, e talvez possa saber de que se trata se lhe consultais o assunto. O que posso dizer-te é que o médico não lhe fará nada. Ao princípio, não quis fazer caso às palavras da senhora Edelmira. Contudo, de volta à minha casa, ia dando-lhe voltas e voltas aquilo do mal de olho. A verdade é que na nossa aldeia sempre que alguém tem alguma doença que os médicos não sabem tratar, todo mundo diz que essa pessoa tem um mal de olho. Decidi aguardar a evolução de Maria, confiando nas medicinas que lhe tinha receitado o médico e no repouso. Porém, quando aquela tarde voltei pela Praça do Conselho, onde fica a padaria, entrei para falar novamente com a Edelmira e fazer-lhe algumas perguntas que não deixavam de rondar-me a cabeça. Aguardei a que não estivesse ninguém dentro para entrar, e isso do mal de olho, como se pode solucionar? Ela pôs cara de sabê-lo tudo, como se por dentro já aguardasse a que eu lhe fizesse esta pergunta. O melhor é não termos de chegar a esse extremo, por isso eu ando sempre com um alho na algibeira e com uma estampa da Virgem do Rosário, que é muito milagrosa. Mas se a doença chegar finalmente, o melhor remédio é afumar o quarto onde descansa a doente, e dizer uma oração, mas não sei se isso dará bom resultado se não está a mesinheira adiante. E não há outro remédio? Insisti eu. Se a doença não for devida a um mal de olho, mas ao feitiço de uma bruxa, às vezes funcionam as boas ervas, uma réstia de alhos para afastar os maus espíritos ou um dente de javali. Mas sem ver a doente é muito difícil poder dizê-lo. Quando cheguei à casa do meu tio, a sua mulher, que foi a que me abriu a porta, informou-me que o médico tinha chegado e que já estava acima. Não aguardei nem um segundo a subir as escadas, quase a correr. Mesmo assim cheguei a tempo. O médico estava a auscultá-la e a tomar-lhe o pulso. À luz do candeeiro as caras da doente e do médico pareceram-me sumidas, uma em maior doença e a outra em profundos pensamentos. Tivemos de aguardar uns minutos até que o médico se ergueu e veio falar conosco. Está pior do que pensava, confessou. É preciso que guarde um repouso total durante uma semana e que não faça esforços. E o mais importante, deve comer muito para recuperar-se da perda de sangue. A perda de sangue? Perguntou o José. De que está a falar? Sim, da perda de sangue. E não me venha outra vez com isso de que não perdeu sangue. É a única explicação. Todos os sintomas parecem indicar isso. E não deixou que ninguém discutisse com ele acerca daquele assunto. Assim e tudo, e ainda que estive a ponto de dizê-lo, guardei aquilo do mal de olho para quando o médico se foi embora. O meu tio não quis acreditar ao princípio em nada do que eu dizia, negou-se em redondo a encarar minimamente a questão.
Chegou mesmo a ser desagradável e por isso não fiquei muito tempo na sua casa antes de apresentar as minhas desculpas e voltar aos meus assuntos. 2 dias depois, a hora do pequeno almoço, e nada mais ter saído o sol de dezembro, frio e duro, entre aquelas nuvens escuras como uma tumba, chamaram com força à nossa porta. O menino ainda dormia, mas eu e a minha mulher estávamos já acordados e vestidos havia tempo. A verdade é que não me surpreendi ao ver o rosto cansado e triste do meu tio. Está pior, confessou, nada mais abrirmos a porta. Estes 2 dias pareceu ir respondendo bem ao tratamento, mas hoje de manhã parecia completamente morta. Quase nem alentava. Tive de dar-lhe à força uns goles de aguardente antes que começasse a alentar de novo, muito lentamente. A minha mulher está com uma crise de nervos, e já nem sabemos que fazer. Pensei no que me disseste e quero que venhas comigo a Cigueiro. Tenho prontos uns cavalos. Estão aqui, à porta, e sinalou para 3 cavalos que estavam à esquerda, movendo-se nervosos entre a lama. E por que 3 cavalos, se somos 2? Perguntei. É por se a mesinheira decide vir conosco, respondeu. Não quero que ponha a desculpa de que é longe e que não quer vir a pé, talvez seja o momento de falarmos com o senhor cura. Hoje vai celebrar missa às 10 da manhã, interrompi. Talvez o problema de Maria seja mais dessa índole que assunto para uma mesinheira. Já falei com ele, replicou. Quando lhe contei ontem os sintomas que apresentava minha filha, decidiu passar por casa. Aproveitou para confessá-la e para dar-nos uns conselhos. Parece que, ainda que não o diga explicitamente, também ele tem a impressão de que há algo maléfico neste assunto. Assegurou-me que podíamos contar com um pouco de água benta, por se queríamos rociar o seu quarto com ela. Eu, sem hesitar, aceitei ao instante. Colocaste água benta no quarto de Maria? Perguntei eu, ainda algo incrédulo. Ainda não, mas farei esta mesma noite, confessou o meu tio. Disse que me oferecerá a água benta, mas ainda não passei pela igreja à sua procura. Iremos agora, de caminho. Talvez a mesinheira saiba que fazer com ela. Se nos damos pressa, talvez possamos estar de volta antes de cair a noite, tendo em conta que temos que chegar a Cigueiro, procurar a mesinheira, convencê-la e trazê-la conosco. Não houve mais que falar. A verdade é que em dezembro o único trabalho no campo é o de cuidar os animais, e disso podia ocupar-se hoje a minha mulher. Em realidade, chegamos de volta quando a tarde estava a cair, isso apesar de que Cigueiro fica bastante perto de Oroso. Só há uma longa reta de várias milhas, acompanhada por grandes carvalheiras a ambos os lados da estrada, com uma pequena colina que ascender ao final. Depois é tudo a descer em direção à ponte. Demoramos mais tempo em encontrarmos a casa da mesinheira do que supunhamos. Sabíamos que a sua mãe se chamava Josefa da Fonte, mas ainda não tinha morrido, era uma anciã de mais de 90 anos, que ainda conservava algumas das qualidades que a fizeram famosa nas redondezas. Foi aí aonde nos enviaram num princípio. O problema é que a sua filha não vivia já com ela. Tinha se casado havia bastantes anos com um camponês endinheirado e só muito ocasionalmente se dedicava a prestar atenção às pessoas que lhe solicitavam ajuda, e mesmo assim depois de muito insistir. E nós queríamos que viesse conosco. Ao marido não lhe fez muita graça, mas como ali em Cigueiro conheciam bem a família Breia, por assistirmos regularmente às feiras que celebram aqui às terças-feiras, a primeira e terceira semana de cada mês, ao final acedeu a vir conosco, ainda que tivesse que deixar por uma noite, talvez fossem mais, segundo nos assegurou, o marido e os filhos sozinhos. Esse comentário da senhora Josefa chamava-se igual que a sua mãe, daí a confusão ao perguntarmos por ela, foi quase clarividência. A verdade é que não ocorreu nada aquela noite nem nas 2 seguintes. Talvez fosse pelas muitas precauções que tínhamos tomado. A senhora Josefa tinha trazido muitas ervas consigo, numa saca grande, uma recha de alhos, dentes de javali e de outros animais, e aquela primeira noite tinha realizado uma pequena cerimônia no quarto de Maria. Acender uma pequena fogueira aos pés do leito em que ficava a rapariga e salmodiar uma oração entre dentes enquanto o fumo cobria a menina.
Não percebi muito do que dizia, mas depois de 3 noites a minha afilhada apresentava um aspecto bastante melhor do que a noite em que chegou Josefa. A mulher do meu tio dizia que era pelos remédios que nos dera o médico e o meu tio que era pelos da mesinheira. Talvez os dois tivessem razão, pensei eu para mim. Chegamos à noite do 31 de dezembro. O aniversário de Maria Teresa foi quase animado, tendo em conta as circunstâncias. A senhora Edelmira trouxe uma torta de amêndoa, que encomendáramos para a ocasião, e mesmo vieram vê-la algumas amigas e alguns dos nossos familiares, entre eles a minha mulher com o meu filho. Quando as sombras do lusco-fusco começaram a adensar-se e a noite cobria já a terra, Josefa chamou-nos a um lado para fazer-nos uma pequena confissão: hoje é a noite de São Silvestre. Uma noite estranha na que alguns acreditam que as bruxas se reúnem em conciliábulo. Já sabeis o dito. Precisamente esta noite a bruxa que tem estado atacando a rapariga tentará fazer uma última tentativa. Se conseguir o seu propósito, Maria Teresa morrerá e ela poderá apresentar-se esta noite perante o seu amo com uma grande conquista. Por isso tendes que estar bem atentos. A bruxa pode entrar em casa cruzando os ares, transformada em mosca ou em qualquer outro animal, ou arrastar-se pelo solo convertida num rato. De qualquer maneira, devemos estar atentos e não adormecer. O cheiro do alho e uma taça de café poderão manter-nos acordados. Se a bruxa, apesar das nossas precauções, consegue entrar em casa, é possível que se pouse no corpo de Maria. Só são necessários uns instantes e a menina morrerá. Por isso devemos berrar forte nesse mesmo momento: São Silvestre, meigas fora, e lançarmos-nos contra ela para matá-la. No caso de que hoje não consiga entrar em casa, a menina estará livre por agora, porque até o dia de São João a bruxa não fará uma nova tentativa. Eu vou munir-me com um ramo de aveleira, que, segundo consta, é a melhor defesa contra as bruxas. A noite transcorreu como tinha dito Josefa. Estávamos os 3 sentados, no quarto da menina, que parecia ter um sono agitado. As horas progrediam no relógio que se encontra no dormitório do meu tio, no andar de abaixo, e chegavam apagadas aos nossos ouvidos. Chegavam apagadas, mesmo assim ia se aproximando lentamente a meia-noite do dia de São Silvestre. Ocorreu o que nos tinha avisado Josefa. Embora estivéssemos envoltos em sombra, tivéramos a precaução de termos acendida uma lanterna furta-fogo, dessas que podem dar luz no momento desejado. O cheiro era suave, mas ainda assim bastante perceptível. Quando o relógio marcou 11h30 tentei prestar ainda uma maior atenção. Só uns minutos depois ouvi à minha direita esse ruído característico que fazem as moscas ao mover as asas. O ruído vinha da porta interior, que dava ao corredor que levava ao andar de abaixo. A mosca passou roçando meu cabelo e se dirigiu ao leito onde Maria Teresa se agitava em sonhos. Ao instante cessou o ruído das asas. Ainda assim a mesinheira demorou uns segundos em dar luz à lâmpada, e esse tempo pareceu-me quase interminável. A tensão ia subindo no meu coração e estive a ponto de berrar. Graças a Deus não tive de aguardar por mais tempo. Quando se acendeu a luz vi a mosca pousada no pescoço da minha afilhada. Era uma mosca grande e negra, com uma cabeça horrível de cor verde azulada. Por um segundo tive mesmo a impressão, no jogo de luzes e sombras da lanterna, de entrever desenhada na parede branca do fundo, uma figura humana, escura e como embrulhada sobre si mesma, que se debruçava sobre o corpo da menina. Josefa e o meu tio berraram aquele São Silvestre, meigas fora, que tínhamos aprendido. Eu fiz o mesmo, um segundo depois. A mosca foi apanhada de imprevisto. Por isso, quando ergueu o voo, pareceu ir completamente desorientada até que bateu com a parede, voando em círculos a uns centímetros da pedra coberta de cal. Nesse momento o ramo de aveleira foi arremessado contra a mosca, que ficou machucada na parede. Quando a mesinheira retirou o ramo da aveleira, todos vimos horrorizados como uma pinga de sangue vermelho escorregava pela parede de cal, como se tratasse da primeira pincelada de um pintor numa tela ainda não preparada. De manhã a minha afilhada estava bastante melhor, e ainda que tivesse que guardar repouso durante uns dias mais, o médico, que veio outra vez vê-la, 2 dias depois, assegurou que se encontrava perfeitamente de saúde, e que mesmo poderia começar a dar algum passeio, quando assim o quiser.
O mais estranho é que, segundo me disse a senhora Edelmira, na aldeia de Pinheiro, na paróquia vizinha de Santo Tomás de Vila Romariz, foi encontrada morta ao dia seguinte e ainda no seu leito, uma mulher entrada em anos, de quem muitos asseguravam que se tratava de uma meiga Xuxona 3 e que sempre gostara de se intrometer em assuntos que não eram os seus, sem deixar de falar mal das pessoas, metendo cisâneas entre amigos e fazendo com que toda a vizinhança andasse pelejada. Há também os que dizem que ela fora que causará o mal de Pepe de Barreiros, e que se vira misturada na morte de duas crianças, uma de Rial e a outra de Castro, na sua mesma paróquia. Josefa, a mesinheira, não quis cobrar-nos nada, apesar de lhe insistirmos nisso, e só aceitou levar para os seus 2 filhos umas guloseimas que lhe preparou a senhora Edelmira e a minha mulher. Na nossa família, quando se fala do caso, e sempre que passamos pela ponte de Sigueiro, há sempre alguém que lhe conta o conto às crianças, como eu faço agora contigo, meu filho. O proprietário de uma estalagem situada nas cercanias das nascentes de Aix-la-Chapelle, tendo perdido a esposa, confiou a gestão do negócio familiar à filha, que era uma jovem de boa índole, bela e alegre, de seus 20 anos. Naquela ocasião, estavam na estalagem 2 senhoras, acompanhadas por uma ia, 2 oficiais holandeses e um frade dominicano. Certa noite, a jovem foi despertada por alguma coisa que tentava arrebatar-lhe os lençóis. A moça focou, a princípio, assustada, mas, julgando que poderia ser o cachorro da casa, chamou-o pelo nome. No entanto, os lençóis lhe foram tirados. Ela, ainda a imaginar que aquilo era uma façanha do cão, tomou uma escova que estava ao seu alcance e tentou afastá-lo. Nesse momento, ela viu um repentino clarão, que preencheu toda a sala. Então, a jovem gritou. Depois, tudo permaneceu novamente escuro e silencioso, e as roupas não lhe foram mais subtraídas. De manhã, quando contou o incidente aos presentes, todos tomaram por sonho aquele episódio. A própria moça, finalmente, convenceu-se de que tudo não passará de uma ilusão. À noite, ela foi novamente acordada por algo que a empurrava e julgou que era uma mão. Quando tentou evitar o assédio, um novo clarão a lançou num profundo terror. Fechou os olhos e benzeu-se. Quando ousou abrir os olhos, a intensa luz desapareceu. Todavia, pouco tempo depois, sentiu novamente o que supunha ser uma mão na cama. De novo, tentou reprimi-la e, olhando para o pé da cama, vislumbrou uma grande cruz luminosa, na qual leu, claramente escritas, estas palavras: "Fique em silêncio." A moça estava agora tão aterrorizada que não conseguiu reagir, pôde, apenas, encolher-se na cama e cobrir-se com os lençóis. Assim permaneceu a moça por um tempo considerável. Sendo, todavia, mais uma vez incomodada, aventurou-se novamente a espiar. Para o seu indescritível espanto, viu um fantasma ao lado da cama. Era ele não alto quanto o teto e uma espécie de halo circundava sua cabeça, na forma de um crucifixo. O espectro parecia dotado de várias mãos e uma delas estendeu-se novamente à cama. Supondo que o fenômeno fosse alguma visão celestial, ela, enchendo-se de coragem, saltou da cama e ajoelhou-se diante da mão. Mas, imediata e novamente importunada, convenceu-se de que se enganara. Sem forças para se desvencilhar de algo que, agora, a abraçava, gritou o mais alto que pôde para alarmar a casa e atrair alguém em seu socorro. Seus gritos despertaram as damas que estavam num quarto contíguo e estas mandaram a Ia para ver o que acontecia. Esta, ao abrir a porta do quarto, viu um fantasma luminoso, que muito a aterrorizou, e ouviu, num tom profundo e ameaçador, as seguintes palavras: "Por sua conta e risco, vá embora." A mulher, prontamente, soltou um grito e se retirou. As damas, muito consternadas e cheias de terror, se levantaram, mas ninguém acudiu à garota. O seu velho pai dormia em uma parte remota da casa e o frade repousava em outro andar, num quarto situado no final do corredor. Quanto aos oficiais holandeses, haviam-se ambos ausentado, em visita a uma aldeia vizinha. Nenhum outro assédio importunou a jovem naquela noite. Assim que amanheceu, ela se levantou, correu até o pai e contou tudo o que havia acontecido. As 2 senhoras não estiveram ausentes por muito tempo, mas pouco falaram e logo deixaram a estalagem. O frade,
tendo feito diversas perguntas à moça, declarou ter ouvido outros casos de natureza semelhante. Disse, todavia, que seria de bom alvitre que ela obedecesse aos comandos da visão, se assim agisse, nada de mal lhe aconteceria. Disse, além disso, que ficaria para ver como as coisas se resolveriam. E, entre mentes, encomendou, num convento vizinho, pertencente à sua ordem, missas e orações, que, devotamente, juntaram-se às suas. Embora aquela assistência espiritual a tenha consolado, a jovem levou uma das criadas para acompanhá-la na noite seguinte. Na calada da noite, a cruz flamejante fez-se novamente visível. Contudo, as mulheres não sofreram assédio algum. Estavam, no entanto, muito aterrorizadas. A criada disse preferir dar o foro a deitar-se naquele quarto novamente. O frade, na manhã seguinte, tomou para si o mérito do comportamento pacífico do espírito. Renovaram-se as missas e orações e pediram-se auxílios aos conventos de Liege. No entanto, o bom frade não estava minimamente ocioso em casa, ardorosamente, fazia as suas devoções e, ao cair da tarde, oferecia abundante libação de água benta na cama e no quarto da jovem mulher. A moça não logrou convencer a criada a fazer-lhe, novamente, companhia no quarto assombrado. Mas, sendo encorajada pelo frade a enfrentar a questão, já que tinha grande confiança nas orações, missas e aspersões que se fizeram na ocasião, aventurou-se, mais uma vez, dormir sozinha naquele quarto. À noite, depois de ouvir alguns ruídos leves, viu o quarto todo em chamas. Contemplou inúmeras cruzes luminosas, com rabiscos de escrita, bem legíveis, aqui e ali. Dentre as garatujas, a ordem de permanecer calada era a mais evidente. No meio do quarto, a moça viu algo de aparência humana, que parecia coberta apenas com uma camisa de linho, irradiando em torno de si uma luminescência. Finalmente, a passos lentos e silenciosos, aquilo se achegou à cama. Quando se postou ao lado do leito, a aparição abriu mais a cortina e, afastando os lençóis, estava prestes a adentrar na alcova. A garota, agora mais apavorada do que nunca, gritou com todas as forças. Como, na casa, as pessoas permaneciam de guarda, todos ouviram aquele grito. Somente o pai da moça, todavia, teve a coragem de socorrê-la e a sua bravura deveu-se, provavelmente, a uma quantidade considerável de relíquias adquiridas no convento, e que, agora, lavava na mão. No entanto, ao chegar, nada se viu além de algumas das pequenas cruzes e inscrições, várias das quais, agora, somente em parte luminosas. Apavorado com essas aparições, o pai correu para o quarto do frade, com alguma dificuldade, convenceu-o a acompanhá-lo ao quarto assombrado. A princípio, o religioso se desculpou, por não querer incomodar a moça em sua intimidade, mas, assim que entrou, e viu as cruzes, prostrou-se no chão e pronunciou muitas orações e encantamentos, aos quais o honesto estalajadeiro disse amém. A pobre moça, entretanto, estava numa espécie de transe. O pai, terminadas as orações, desceu correndo as escadas para tomar vinho, mas à sua recuperação foi preciso uma dose de licor. O frade, ao mesmo tempo, mandou acender e trazer-lhe um círio consagrado. Até então, eles tinham apenas a luz que aquela aparição irradiara, forte ainda para iluminar tudo na sala. Pouco depois, o velho homem entrou com um círio mão. Imediatamente, a luminescência desapareceu. A moça, logo após, se recuperou e fez um relato muito sensato de tudo o que havia acontecido. O estalajadeiro e o frade passaram o resto da noite juntos. No entanto, para mostrar a santa virtude do círio, o frade removeu o daimon do quarto, antes que o dia amanhecesse. Mas as cruzes e inscrições ficavam novamente visíveis, e assim permaneciam, até que o círio fosse trazido de volta. Então, voltavam a desaparecer. Ao nascer do sol, o frade despediu-se para ir às matinas e só retornou ao meio-dia. Nesse ínterim, os dois oficiais holandeses voltaram à estalagem. Apesar de o estalajadeiro ter feito o possível para esconder o sucedido, logo ficaram a saber do que se passava na estalagem. Os relatos que ouviram foram confirmados pela fisionomia pálida e aterrorizada da jovem mulher. Aqueles fatos excitaram sobremodo a curiosidade dos holandeses, que fizeram inúmeras perguntas aos presentes.
As respostas, em vez de extinguir a curiosidade dos oficiais, ainda mais a aumentaram. Garantiram ao senhorio que não sairiam de sua casa, ao contrário, dispuseram-se a prestar-lhe toda a assistência que estivesse ao seu alcance. Os jovens oficiais eram protestantes, ousados e incrédulos. Eles fingiam, no entanto, compartilhar a opinião do senhorio, para quem as aparições eram um evento sobrenatural. Mas sucedeu que, entrando no quarto, encontraram o resto do círio, sobre cujas virtudes o estalajadeiro tanto discorreu, e logo perceberam que se tratava, apenas, de uma grande vela comum. O tamanho da vela e o susto do estalajadeiro o haviam enganado. Essa descoberta convenceu os oficiais de que tudo não passava de uma fraude. O ente fantasmagórico, que desaparecia com a aproximação da luz não consagrada, deveria ser produto de mero artifício humano. Eles, portanto, investigaram juntos, e finalmente, concordaram que as missas deveriam continuar, que o senhorio não deveria dizer uma palavra sequer sobre a vela, ou sobre as suspeitas que esta havia despertado, que a filha, na noite seguinte, deveria dormir no quarto que as senhoras haviam abandonado, e que um dos oficiais haveria de se deitar na cama da moça, enquanto o outro, com o senhorio, esperaria na cozinha, para ver o que aconteceria. Este plano foi, de start, levado, com grande sigilo, à execução. Tendo o oficial se deitado, tudo permaneceu calmo e silencioso por 2 horas. O militar começou a suspeitar que tudo não passava de fantasia ou astuto engodo da jovem mulher. Mas, de repente, ouviu que levantavam suavemente o trinco da porta, e, notando que algo se aproximava da cama para subtrair-lhe os lençóis, resistiu com força suficiente para frustrar a tentativa. Então, imediatamente, o quarto inteiro pareceu estar em chamas. Viu muitas cruzes e inscrições ordenando o silêncio e uma quiescência passiva a tudo o que deveria acontecer. Viu, também, no meio da sala, algo de aparência humana, muito alto e bastante luminoso. A princípio, o oficial ficou aterrorizado. Então, a aparição encetou uma segunda aproximação ao lado da cama. No entanto, o militar, recuperando a coragem logo ao primeiro momento de reflexão, habilmente jogou um nó corrediço, que havia amarrado a uma das colunas da cama, sobre o pescoço do fantasma. Imediatamente, o oficial puxou a corda e levou ao chão a aparição. Então, jogou-se sobre o fantasma. A queda e a luta fizeram tanto barulho que o outro oficial e o estalajadeiro correram com luzes e armas. Descobriram, então, que o espectro não era outro senão o bom frade que, tendo concebido algo mais do que uma afeição espiritual pela linda filha de seu senhorio, criará aquela farsa infernal para satisfazer a sua paixão. Tendo sido colhido em flagrante, sem qualquer esperança de subterfúgio ou fuga, o frade fez uma confissão completa de sua culpa e implorou fervorosamente por misericórdia. Aquele homem, que tinha quase 1,80 m de altura, se fez parecer ainda mais alto colocando, sobre a cabeça, uma espécie de tiara sobressalente de papel, também enfiou umas varas nas mangas de seu hábito, que tomavam a aparência de uma cruz, deixando livres ambas as mãos. Finalmente, tornou a si mesmo e seus acessórios visíveis no escuro pelo emprego de fósforo. O estalajadeiro contentou-se em dar uma surra em sua reverência e em jogá-lo no olho da rua, com uma ordem estrita de deixar o território de Liege para sempre, sob pena de ser tratado com muito mais severidade. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Em 806, na província da Bahia, distante da capital, 3 léguas ou menos seria, Sebastião de Oliveira, ali num canto vivia. Ele, a mulher e 2 filhas, e um filho já homem feito. O rapaz era empregado e estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. As 2 filhas eram moças honestas e trabalhadoras, logravam na capital um nome de encantadoras, chamavam a atenção de todos as grandes tranças tão louras. Esse velho era ferreiro, e ferreiro habilitado, vivia do seu ofício, plantando e criando gado. Por 3 vezes enjeitou o cargo de delegado. Havia um vizinho dele, Elisário Amorim. Esse tinha um filho único, da espécie de Caim, enquanto o espanhol velho até não era ruim.
O filho desse espanhol, uma fera carniceira, veio provocar namoro com as filhas de Oliveira. Uma delas disse a ele: de nós não há quem o queira. Ele disse: tu não sabes que meu pai possui dinheiro, em terras e criações é o maior fazendeiro? Ela disse: o meu é pobre, planta, cria e é ferreiro. Minha mãe tece de ganho, nós vivemos de costura. Meu pai vive de sua arte e de sua agricultura. Meu irmão é empregado, para que maior ventura? O sedutor, conhecendo seus planos serem debaldes, e só podia vencê-la por meio da falsidade, que é a arma mais própria onde existe a maldade. Saiu dali Valdivino, fedendo a chifre queimado, e Angelita ficou com o coração descansado, nem disse aos outros de casa o que tinha se passado. Ele pensou em forçá-la, mas pensou no resultado. Devido o pai de Angelita ser muito considerado, o filho pelo governo era bem conceituado. Exclamava ele consigo: ó Angelita, és tão bela, eu não sossegarei mais e nem me esquecerei dela. Farei tudo para vencê-la, porém não caso com ela. Mas Valdivino temia o pai dela e o irmão, que o governo da província tinha-lhe muita atenção. O rapaz era empregado, o tinha consideração. Valdivino ainda pensou que, matando Floriano, podia calçar com ouro todo o governo baiano, ainda que entrasse em júri, não passava nenhum ano. Ou poderia matá-lo, oculto numa emboscada, pois ninguém vendo o crime, ele não sofria nada. Defunto não conta história, estava a questão acabada. Havia ali um engano entre Vitória e Bahia, a divisão das províncias, ali ninguém conhecia. Sebastião de Oliveira era o único que sabia. O governo da província, tendo aquela precisão, disse um dia: Floriano, você vai em comissão, chamar seu pai para vir mostrar a demarcação. Valdivino de Amorim viu Floriano passar, escolheu um lugar próprio onde pudesse emboscar, dizendo dentro de si: ele não pode escapar. Fera foi emboscá-lo onde havia uma capoeira, carregou um bacamarte, fez de uma árvore trincheira, distante 1/4 de légua da fazenda de Oliveira. O rapaz chegou em casa, o velho tinha saído, ver se achava um jumento que havia se sumido. Um amigo lhe escreveu que lá tinha aparecido. O Floriano chegou, depois que o velho saiu. Nessa tarde não voltou, com a família dormiu. Deu o recado à mãe dele, de madrugada seguiu. Calaram o cachorro velho que Sebastião criou. Quando Floriano saiu, Calar o acompanhou. Floriano quis voltar, porém Calar não voltou. Passava ali Floriano, a fera então enfrentou-o. Disparou o bacamarte, sem vida em terra lançou-o. Calar partiu ao sicário, o assassino amarrou-o. As moças lá da fazenda ouviram o estampido. Angelita se assustou, dizendo o que terá sido. O tiro foi para o lado que seu irmão tinha ido. Angelita convidou a sua irmã Esmeralda, dizendo: vamos ali a passeio pela estrada. Aquele tiro que deram deixou-me sobressaltada. No sertão naquele tempo podia uma moça andar. Passavam 2 ou 3 meses sem nenhum homem passar. Por isso foram elas duas, não tinham o que recear. Iam ali conversando sobre a aragem matutina. Disse Esmeralda à irmã: olha para o céu, menina, está vendo aquelas estrelas, como tem a luz tão fina? Chegaram onde o irmão estava morto na estrada. O criminoso do mato atirou em Esmeralda e enfrentou Angelita, dizendo: não diga nada. Angelita, muito pálida, sem estar esmorecida, vendo os 2 irmãos já mortos por uma mão homicida, lhe disse: monstro tirano, eu morro e não sou vencida. Ele disse: Angelita, com tudo isto sou teu. Foi dar-lhe um beijo nos lábios e Angelita o mordeu. Ele cravou-lhe o punhal, ela aí esmoreceu. Pondo a mão na punhalada, disse: monstro desgraçado, aquele velho cachorro que está ali amarrado descobrirá estes crimes e tu será enforcado. Olhou para a gameleira que tinha junto à estrada, dizendo: tu, gameleira, viste essa cena passada? És uma das testemunhas quando a hora for chegada. Já na última agonia exclamou: monstro assassino, tiraste agora 3 vidas e não sacias o destino? Isto hei de te lembrar perante o juiz divino. Não julgue que fique impune esse crime no deserto. Tu não vês 3 testemunhas que estão aqui muito perto?
Estas, perante ao público, irão depor muito certo. Disse Valdevino: És louca? Quem viu o que foi passado? Disse Angelita: Este cão que está ali amarrado, a gameleira e as flores dirão no dia marcado. Olhou para o cão e disse: Olha, meu velho Calar, tu dirá tudo ao juiz sem ele te perguntar. Essa velha gameleira fica para te ajudar. E essa flor que por ela há festa aqui todo ano, há de tirar a justiça. De uma suspeita ou engano, dirá ao juiz: Venha ver quem matou a Floriano. As 3 vidas que roubaste, pagarás com tua vida. Tu hás de te arrepender depois da causa perdida. Uma lágrima de dor será por teu pai vertida. Contudo, monstro, perdoo-te, porque fui e sou cristã. A morte de meu irmão, a minha e de minha irmã, tu hoje matas a mim, outro te mata amanhã. E pondo a mão sobre uma das punhaladas que tinha, disse a Calar: Se fugires, consola minha mãezinha e diga que abençoa os pobres filhos que tinha. Embora que tu não fales, pois não te foi concedido, mas um olhar bem olhado dá ideia de um sentido. Um uivo e um olhar pode ser compreendido. E ali, cerrando os olhos, quase sorrindo expirou. O assassino, olhando, chorando, se retirou. Depois pensou: Isso é nada. Com toda a calma voltou. Já estava frio o cadáver, porém nas feições mimosas via-se perfeitamente desenho de 2 rosas, como se fossem pintadas por mãos das mais curiosas. Em esmeralda se via o sangue indo embora, vestígio de zombaria, como quem morre sorrindo, como criança que brinca, finge que está dormindo. O rapaz, banhado em sangue, bem no meio da estrada, à esquerda de Angelita, à direita de Esmeralda, com uma mão na ferida e a outra mão estirada. Valdivino tinha à noite escrito numa carteira: Eu hoje hei de matar Floriano de Oliveira, se não matá-lo me mato, será minha derradeira. Datou e assinou o nome, pegou a arma e saiu, se encostou na gameleira, a carteira escapuliu, havia um oco na árvore, nele a carteira caiu. A fera não se lembrou da testemunha ocular, perdendo aquela carteira, alguém a podia achar, ela na mão da justiça, quem poderia o salvar? Porém uma força oculta permitiu que ele perdesse, e a mesma força impôs que dela se esquecesse, para dizer a seu tempo: o assassino foi esse. Calar, o velho cachorro, que aquele espetáculo via, soltando uivos enormes, que muito longe se ouvia, rosnava e fitava os olhos, debalde a corda mordia. Valdivino ali puxando, um facão muito afiado, descarregou no cachorro um golpe encolerizado, errou e cortou-lhe a corda, com que estava amarrado. Valdivino ficou triste, vendo o cachorro correr, lembrou-se do que Angelita disse antes de morrer, porém disse: Ele não fala, como poderá dizer? Calar chegou na fazenda, uivando desesperado. Dona Maria da Glória já se tinha levantado. Quando ouviu o cão uivando, aí cresceu-lhe o cuidado. E foi procurar os filhos, onde ouviu os estampidos. Calar foi na frente uivando com enormes alaridos. Com enormes alaridos, Dona Maria da Glória ia aguçando os ouvidos. Como não foi o espanto quando chegou no lugar, onde achou os filhos mortos sem nada ali atinar. Calar sabia de tudo, mas não podia contar. Voltou Maria da Glória, num triste e pequeno estado. Já Sebastião em casa a esperava sentado. Não sabia da desgraça que há pouco tinha se dado. Perguntou pela família, ela não pôde contar. Disse apenas: morreu tudo, e apontou para o lugar. Estendeu-se para um lado, sem nada mais atinar. Sebastião de Oliveira foi por onde a mulher veio. Achou a poça de sangue, os filhos mortos no meio. Olhou para o céu e disse: Oh, meu Deus, que quadro feio! Foi perguntar à mulher como aquilo foi se dado. Ela apenas lhe contou o que tinha se passado, deixando o pobre ancião aflito e impressionado. Montou num burro e saiu, dali para a capital. Quando chegou na cidade, foi ao quartel-general. Lá falou mais de 1 hora e nada disse afinal. Depois de muita insistência, o presidente entendeu. Perguntou por Floriano e ele disse: morreu, ele e a família toda, e contou o que se deu. A justiça foi atrás, ver o que tinha se dado. Encontrou os 3 cadáveres no chão em sangue banhados. Calar estava uivando junto dos mortos deitado. Foram à casa de Oliveira, ver se Maria da Glória dava um roteiro que ao menos se calculasse uma história. Ela contou essa mesma que eles guardam na memória.
Dona Maria da Glória 2 dias depois morreu. Sebastião de Oliveira com 3 dias enlouqueceu. Dentro de 2 semanas tudo desapareceu. A justiça da Bahia não deixou de procurar, espalhou por toda parte secretos a indagar. Não havia uma pessoa que dissesse eu vi matar. Dava 10 contos de réis na moeda que quisesse, a pessoa que chegasse e seriamente dissesse, teria mais um terreno a pessoa que soubesse. Porém o crime se deu quando ali ninguém passava, calar sabia de tudo, porque no crime ele estava, se falasse descobria, desejo não lhe faltava. Impressionava todos os habitantes da cidade, como deu-se aquele crime naquela localidade. Floriano de Oliveira, todas lhe tinham amizade. Atribuiu-se a um roubo por algum aventureiro, mas o rapaz costumava não andar com dinheiro. Questão da moça não era ele justiceiro. Os moradores de perto eram todos conhecidos, compadres dele e do pai, e por eles protegidos, tantos que, se dando o crime, todos ficaram sentidos. Elisiário era um desses abortos que tinham havido, desses que o pão que come se considera instruído, fazer-lhe o mal é pecado, fazer-lhe o bem é perdido. Esse era fazendeiro, porém dali não saía, nem era bem conhecido no comércio da Bahia, só onde vendia lá alguém lá o conhecia. E o dono do açougue onde ele vendia gado, e o banco onde tinha dinheiro depositado, tanto que deu-se esse crime e dele não foi lembrado. Sentiu e chorou bastante a morte do camarada, e não foi à missa dele, por não ser de madrugada, pois só tinha uma camisa, e esta estava rasgada. Também procurou saber quem seria o assassino, não sei se pelo dinheiro ou pelo próprio destino, mas nunca lhe veio à mente ser seu filho Valdivino. Onde deu-se o crime havia 2 estradas em cruz, diziam que ali se achavam umas flores muito azuis, formando uma lapa igual à do menino Jesus. Os baianos costumavam, desde a antiguidade, fazer uma grande festa naquela localidade. Véspera e dia de ano, ali era novidade. Na capital da Bahia não havia outro festim. Havia missa campal, orquestra e botequim, bailes naquelas latadas bem cobertas de capim. Em 809 estava a festa a terminar. Um velho que ali passava, passou naquele lugar. Atrás desse cachorro vinha o cachorro calar. Abrigou-se numa sombra, vinha muito esbaforido, foi cheirar os pés das cruzes, que o senhor tinha morrido, cheirou as das 2 moças e depois saltou um gemido. Estava ali o general, o bispo e o presidente, com o chefe de polícia, homem muito experiente, todos ficaram daquilo impressionadamente. O general perguntou de quem era aquele cão, respondeu o velho Pedro, esse cão, patrão, é do defunto Oliveira, que Deus dele a salvação. Esse cachorro é o rei dos cachorros caçadores. Ainda adora o lugar que mataram seus senhores. Se fosse de madrugada, seus ruivos faziam horrores. Disse o chefe da polícia, ainda não se descobriu a morte de um patriota que tanta pátria serviu. Foi logo neste deserto, em hora que ninguém viu. Disse ali o presidente, se ainda se descobrir o autor dessas 3 mortes, eu juro a Deus o punir. Serei o carrasco dele quando a forca subir. Sebastião de Oliveira era um homem pobre e acreditado, a família deu exemplo, o filho um rapaz honrado, era um rapaz distinto, por todo mundo estimado. Então disse o general, isso ainda é descoberto, o crime foi muito oculto, feito aqui neste deserto, mas quando chegar o dia, há de saber-se por certo. Se eu vivo for neste tempo, serei o algoz mais forte, serei um dos que conduz para o teatro da morte, com a minha própria mão amolo o ferro que o corte. O cachorro ouviu aquilo, ergueu-se muito contente, foi aos pés do general, festejou o presidente, como quem dizia, o crime é punido certamente. Disse o bispo, esse cachorro é testemunho ocular, ele viu quem fez as mortes, só falta é ele apontar, se ele visse o criminoso, podia o denunciar. Disse o velho, esse cachorro fez uma coisa esquisita, tinha uma cobra enroscada, onde mataram Angelita, ele despedaçou-a a dentes, quase que se precipita. Quando ele vem aqui, nos pés das cruzes se lança, solta um uivo muito triste, como quem pede vingança, como quem pede debalde, sem ter daquilo esperança. Nisto chega um cavalheiro, Valdevino de Amorim. Andava fora, ainda vinha, ver se alcançava o festim. Vinha num burro possante, alvo da cor de jasmim. Assim que o cachorro viu Valdevino se apear, rosnou e partiu a ele, querendo-o estraçalhar. Só não rasgou-lhe a garganta devido o velho o pegar.
Tremia o queixo e babava, fitando ali Valdivino, uivava como quem já tivesse perdido o tino, só faltava era dizer, eis aí o assassino! E foi para o pé da cruz, e ali pegou a uivar, fitando os olhos ao céu, como quem quer suplicar, como quem dizia, ó Deus, vem que não posso falar. O bispo disse, Valdivino, você está descoberto. Foste o autor sanguinário das mortes deste deserto, aquele cachorro deu um depoimento certo. Um monstro viu o perigo, fez tudo para negar. O bispo disse, meu filho, não há mentira em olhar. Os olhos são verdadeiros, não podem nada ocultar. Os olhos também se queixam, um olhar diz o que sente. Ameaça ou traição, punição severamente. Declara mágoa ou a dor, porém o olhar não mente. O olhar daquele cão está demonstrando a dor, o sentimento profundo da morte do seu senhor. Ele só falta falar e apontar o matador. Naquilo, duas crianças que estavam em brincadeira, uma delas se trepou num galho de gameleira, tirando um ninho de rato, achou nele uma carteira. O leitor deve lembrar-se de um verso que aqui já leu. Veja na véspera do crime o que Valdivino escreveu, que no tronco da gameleira a carteira se perdeu. Ali trouxeram a carteira, entregaram ao general. O bispo disse, senhor, o que lhe disse afinal? Não lhe disse que os olhos só dizem o que é legal? Valdivino descobriu tudo em sua interrogação. Calar ali demonstrou ter grande satisfação, pulava 1 metro de altura e rolava pelo chão. Corria escaramuçando, como quem estava em folia, festejou o general com demarcada alegria, como quem dizia, nesses encontrei o que queria. O povo todo da festa quis a Valdivino linchar, o bispo e o presidente trataram de acomodar, garantindo que a justiça havia de o castigar. Saiu preso Valdivino, Calar o acompanhou, o velho Pedro o chamava, mas ele não escutou, voltou quando Valdivino preso nos ferros deixou. O general, ao sair, ordenou ao cozinheiro que desse ao velho Calar um bom lombo de carneiro, porque muito merecia aquele bom companheiro. O criado deu o lombo, Calar nem para ele olhou, saiu o povo da festa e o lombo lá ficou, o cachorro veio comer à noite quando voltou. A mulher de Elisário, sabendo o que aconteceu, deu-lhe um ataque tão forte que no chão se estendeu, passou a noite sem fala, no outro dia morreu. Juvenal, um espanhol amigo de Elisário, chegando lá disse ao velho, você é milionário, compre 3 ou 4 médicos que provem ele está vário. Porque ele, estando vário, não poderá ser julgado, o processo fica inválido, não pode ser condenado, aí o senhor procura o melhor advogado. Elisário pensou aquilo ser acertado, do contrário, Valdivino ia ser executado, e tinha toda certeza ele morrer enforcado. Dirigiu-se à capital, procurou um advogado, esse arranjou 4 médicos, sendo o réu examinado, provaram que há 4 anos ele era tresloucado. O bispo e o presidente consultaram o general, mandaram ver 4 médicos no reino de Portugal e fizeram na Bahia uma junta especial. Vieram de Portugal 4 médicos escolhidos, que por dinheiro sem conta não seriam iludidos, esses homens de caráter jamais seriam vendidos. E examinaram o réu, e cada um de per si, depois disseram que nunca houve tal loucura ali, nem sequer nervoso havia, todos juraram aí. Fizeram novo processo depois dele examinado, estando pronto o processo, Valdivino foi julgado. A sentença que pegou foi para ser enforcado. Não havia mais recurso, estava tudo consumado, o réu dali a 3 dias ia ser executado. Não tinha mais que apelar, já tinha sido julgado. O velho, quase sem jeito, sem nada mais conseguir, tentou o último meio a fim do filho fugir, mas só dos degraus de a forca podia se escapulir. Então soube que o carrasco era um tal de Zefirino, um calitre mais ou menos igual ao de Valdivino. Tinha os 3 dons das desgraças, covarde e vil assassino. Era um mulato laranjo, de aspecto aborrecido, o couro da testa dele sempre se via franzido, os cabelos bem vermelhos, rosto largo, não comprido. Foi o velho Elisiário a esse tal Zefirino, ver se esse podia dar evasão a Valdivino, dizendo, ele pula da forca e depois toma o destino. Pegue 10 contos de réis, que lhe dou adiantado, e se tiver a fortuna dele não ser enforcado, dar-lhe-ei mais 20 contos, o dinheiro está guardado. Então disse Zefirino, isso é difícil arranjar, porém, quando ele subir, eu finjo-me descuitar. Ele que vai prevenido, trate logo de saltar. Disse Zefirino ao velho, o senhor deve aprontar um cavalo bem ligeiro, para quando ele saltar, montar-se logo e correr, antes de povo chegar. Eu hoje direi a ele tudo o que está planejado. Que cor será o cavalo que deverá estar selado? Diga que é o poldro cobra em que ele andava montado.
Valdivino, quando soube dessa consulta que havia, ficou como uma criança, chorava de alegria, jurando no mesmo instante que calar lhe pagaria. E quando chegou o dia, estava o povo aglomerado, Valdivino de Amorim ia ser executado. Tudo ali estava esperando ele morrer enforcado. Presente ao Estado-Maior que vinha presenciar, subiu Valdivino à forca, Zeferino foi laçar, porém ele se encolhendo conseguiu dali saltar. E saiu como uma flecha, entre o povo se meteu, se montando no cavalo, dali desapareceu, internando-se no mato num instante se escondeu. O povo indignou-se com a fuga de Valdivino, um deles que ali estava estrangulou Zeferino, porque se tinha dado evasão ao assassino. Porém chegou o cachorro, quase na ocasião, soltou 2 ou 3 latidos, saiu de venta no chão, 63 praças foram também na perseguição. Porém, Valdivino ia em um bom cavalo montado, tinha grande desvantagem por não ter saído armado, e calar no rastro dele ganhia muito vexado. Foi preso Elisiário, com o autor da evasão, o povo não o matou, porém foi para a prisão, e o bispo que saiu, pedindo à população. Era meia-noite em ponto, Valdivino ainda corria, o cavalo já cansado que nada mais resistia, e o cachorro a calar, de vez em quando latia. Valdivino, conhecendo que a ele nada valia, e o cachorro calar, seu rastro não deixaria, pensou em suicidar-se, só assim descansaria. Dentro do mato apeou-se e amarrou o cavalo, encostou-se numa pedra, sentiu alguém acordá-lo. Nisso o cavalo espantou-se, ele não pôde pegá-lo. Seguiu por uma vereda descalço e todo rompido, ouvindo de vez em quando calar soltar um ganido, foi sair bem no lugar que os crimes tinham havido. Ele viu a gameleira que sombreava a estrada, Floriano de Oliveira, Angelita e Esmeralda, Sebastião de Oliveira e Dona Maria prostrada. Viu vir uma carruagem, nela vinha um magistrado, que saudou os 5 vultos depois de se ter apeado, exclamou: sangue inocente, breve hás de ser vingado. Tornou a tomar o carro, se montando foi embora, nesse momento calar, vem com a língua de fora. Festejou todos os vultos e partiu na mesma hora. Um dos vultos chamou ele, o cachorro estacou. Valdivino não ouviu o que o fantasma falou, só ouviu por dizer volte, e o cachorro voltou. O criminoso pensou que ali não escaparia, lembrou-se de uma pessoa que morava na Bahia, pois tinha onde ocultá-lo, que nem o cachorro via. Era um companheiro e amigo a quem ele protegeu, que com o dinheiro do pai esse tal enriqueceu, ia sempre visitá-lo quando a justiça o prendeu. Valdivino calculou: o que eu devo fazer é ir lá para o quintal, por ali me esconder, ou ele ou a mulher dele, há de aparecer. E saiu o assassino, chegando lá se escondeu. Não houve ali quem o visse quando o dia amanheceu. O compadre veio fora, e ele lhe apareceu. Valdivino lhe pediu que não o deixasse morrer, disse-lhe o velho Roberto: eu tenho onde te esconder, porém ninguém mais daqui disso não pode saber. 4 dias decorriam e o assassino escondido, debaixo de umas madeiras estava ele metido. O pai dele na cadeia já ia ser concluído. Um dia de quarta-feira o velho Calar chegou, a forca ainda estava armada, Calar ali a olhou, cravando a vista no céu, um uivo triste soltou. Veio ali o presidente, que trouxe um pão e lhe deu. Calar olhou para ele, cheirou-lhe os pés e gemeu, botando o pão entre as mãos, deitou-se e ali comeu. Chegando à força do mato, não trazendo o criminoso, o general com aquilo ficou muito desgostoso, até o governador ficou doente e nervoso. O povo em roda da forca só fazia lamentar que o pai do assassino devera se executar. Todos pediam ao governo que o mandasse enforcar. O cachorro levantou-se como quem está chamando, foi à casa de Roberto, na porta ficou uivando, olhava para Roberto, partia e ele rosnando. O general com aquilo ficou bastante nervoso e disse ao governador: estou muito receoso que ali naquela casa está oculto o criminoso. Então a força cercou toda a casa de Roberto. O cachorro só faltava era dizer está perto. O general disse a ele: o senhor está descoberto. Roberto ali descobriu o assassino onde estava. Debaixo de umas madeiras, um monstro só se conservava. Foi levado ao pé da forca, onde o povo o esperava. Contudo, tudo que se deu antes de ser enforcado, os vultos que viu nas cruzes, a quem tinha assassinado, o segredo do cachorro e o carro do magistrado. Às 5 horas da tarde, a justiça o enforcou.
O pai dele estava preso. Assim que o sino dobrou, ali soltando um gemido, na mesma hora expirou. Estando morto o assassino, o botaram sobre o chão. O cachorro olhou-o bem, chamando tudo atenção. Soltou 2 ou 3 latidos que espantou a multidão. Quando a polícia ordenou para ser o corpo inhumado, sobre os pés do general, Calar caiu muito cansado, talvez querendo dizer: general, muito obrigado. O general foi ver água ao cachorro ofereceu. Ali o velho Calar 2 goles d'água bebeu. Trouxeram-lhe uma fritada, porém ele não comeu. Festejando o general, as pernas dele abraçou. Dirigiu-se ao presidente, a mesma ação obrou. Depois desapareceu, novo destino tomou. Foi direto ao lugar que o horrendo crime se deu. No pé da cruz de Angelita, ele cavou e gemeu. O velho Pedro chamou, mas ele não atendeu. Deitou-se entre as 3 cruzes, sua vida liquidou, nas condições de um guerreiro que da batalha voltou, trazendo loiros de guerra, a sepultura baixou. O general, quando soube que Calar era sumido e que faziam 3 dias que não era aparecido, mandou gente procurá-lo, ficando muito sentido. Saíram 5 ou 6 praças em procura de Calar. O general tinha dito: não voltem sem o achar, traga ele direitinho, não o faça maltratar. As praças foram ao lugar onde os crimes tinham havido, onde a família Oliveira tinha toda sucumbido. Bem no pé de uma das cruzes tinha o velho cão morrido. Tinha posto termo à vida o maior dos lutadores, o que em sua existência viu o horror dos horrores, que sem falar descobriu quem matou os seus senhores. O general, quando soube da forma que o tinha achado, mandou fazer uma cova e nele foi enterrado um dos amigos mais firmes que no mundo foi criado. E na morte dos senhores ele afirmou ter ação, provou que tinha amizade ao velho Sebastião. A morte só foi vingada por sua perseguição. Só não fez foi dizer nada, mas provou por sua vez. Apontou só com a vista um monstro que os crimes fez. Seus olhos diziam ao público: este matou todos 3. Deitou-se encostado às cruzes que tinha edificado. Tinha morrido há 3 dias e nem sequer estava inchado, como quem dizia: agora posso morrer, estou vingado. Mais de 200 pessoas assistiram a enterrar ele devido à grande firmeza que tinha se visto nele. Muitas flores naturais deitaram na cova dele. Agora vejam, leitores, quem era o velho Calar e como Sebastião um dia pôde o achar. Ele tinha 5 dias, o dono ia o matar. Então o velho Oliveira achou ser ingratidão matar aquele inocente, embora fosse ele um cão. Porém disse: a caridade não se faz só a cristão. E levou-o para casa, disse à mulher que criasse, dizendo: pode ser bom, algum dia ainda casse, quando nada na fazenda talvez os bichos espantasse. De fato Calar criou-se, era um cão caçador. Maracajá e raposa tinham dele tal pavor que passavam muito longe da fazenda do senhor. Era o vigia da noite, um minuto não dormia. Numa coisa que guardavam o velho cão não bolia, só quando os donos lhe davam era que ele se servia. A família de Oliveira, às vezes a conservar, a velha dizia aos filhos: este cachorro Calar tem expressão de pessoa que conhece o seu lugar. Em casa do dono dele à noite nada chegava, um bacural que voasse ele se erguia e ladrava, do poleiro das galinhas até coruja espantava. Como era muito bom, o dono sempre caçava, porém a vizinho algum à noite acompanhava, e só ia para o mato quando o senhor o chamava. Depois de terem morrido os senhores de Calar, o pobre cão toda noite ia para aquele lugar, olhava para as 3 cruzes, levava a noite ao uivar. Latia e fitava o céu, que causava pena e dó, via sangue no capim e ele cobria com pó. Não queria ir para casa, passava o dia ali só. O velho Pedro dos Anjos, vizinho de Sebastião, achou que aquele animal merecia compaixão. Chamou-o para não vê-lo morrer sem ter remissão. O velho Pedro caçava toda noite com Calar, mas ele só ia à caça depois que ia ao lugar. Aos pés daquelas cruzes não deixava de uivar. E assim morreu Calar, ficou também descansado. Era um cão, porém deixou o nome imortalizado. Morreu depois de vingar quem já tinha o livrado. Leitor, não levantei falso, escrevi o que se deu. Acredite que este fato na Bahia aconteceu. Depois de lutar então, rolou Calar sobre o chão, onde seu senhor morreu. No país que chamavam de Sol, apesar de chover às vezes semanas inteiras,
vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista. Absolutamente sem importância social. O país do Sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, por desventura, eram da capital. De modo que esses eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência, isso mesmo com muitas restrições quanto ao parasitismo. Os prédios da capital no centro elevavam aos ares alguns andares e a fortuna dos proprietários. Nos subúrbios não passavam de um andar, sem que por isso não enriquecesse os proprietários também. Havia milhares de automóveis a disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Cabarés fatigados, jornais, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso. Se não fosse a capital do País do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um enfant terrible, porque do País do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se, porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor, nada do que fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala aos parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve de explicar a sua caridade. Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar, isto é, ser bacharel e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canalha estrangeira o resto, os interesses congregados da família, em nome dos princípios, organizaram vários mitins, como aqueles que se fazem na inexistente democracia americana, para provar que a chave abre portas e a faca serve para cortar o que é nosso para nós, o que é dos outros também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-se. Ouça, bradava o tio. Bacharel é o princípio de tudo. Não estude, pouco importa, mas seja bacharel. Bacharel, você tem tudo nas mãos. Agora de um político-chefe, sabendo lisonjear, é a ascensão. Deputado, ministro.
Mas não quero ser nada disso. Então quer ser vagabundo? Quero trabalhar. Vem dar na mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem faltam 3 coisas: dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo trabalhando é vagabundo. Eu não acho. É pior. É um tipo sem bom senso. Depois, trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido. Antenor foi trabalhar, entretanto, e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Acedendo ao pedido da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua. Por que mandavam embora Antenor? Ele não tinha exigências, era honesto como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre, qualidade raríssima no país, onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. Mas companheiros e patrões, prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do País do Sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões, ainda por cima, tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão por que um homem não suporta outro homem. Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez: é doido, tem a mania de fazer mais que os outros, estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mau companheiro, e depois com ares. O patrão do último estabelecimento de que saíra o rapaz respondeu à mãe de Antenor: a perigosa mania de seu filho é pôr em prática ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe seu Praxedes. Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No País do Sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o haviam aproveitado tinham-lhe raiva. E se Antenor sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho, sem a norma, a praxe, no convívio social, compreendia o desastre da verdade. Não o toleravam. Era-lhe impossível ter amigos por muito tempo, porque esses só o eram enquanto não tinham explorado. Antenor ria. Antenor tinha saúde. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer. Mas a razão sua, sem interesse. Chocava-se a razão dos outros, ou com interesses, ou presa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades, e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo juvenilmente na cidade. A digníssima sua progenitora desculpava-o ainda. É doido, mas bom. Os parentes, porém, não cumprimentavam mais. Antenor exercera o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado. Ensinara geografia num colégio de onde foi expulso pelo diretor. Estivera numa fábrica de tecidos forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões. Oscilara entre revisor de jornal e condutor de bonde. Em todas as profissões, vira os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. Mas Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. Quem sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça.
quando seu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira da sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas com pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser como os mais. Então você gosta de mim. E por isso é que só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desafios. Antenor pensava em arranjar a má cabeça. Estava convencido. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando os seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servir. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada? Dizem-no, pelo menos. Em todo caso, há tempo, desde que nasci. Talvez em previsão da montagem das peças. Não lhe posso dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regularem bem, Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça, se a deixar? Pois aqui a tem, conserve-a. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro, mas enquanto a arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula de papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número da sua cabeça, enfiou-a de papelão e saiu para a rua. 2 meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava o pôquer com o ministro da Agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no, e os companheiros tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento, vendo Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que o não desmoralizasse ainda. Outras Marias ricas, de posição, eram da opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, a sua fama crescia. Querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos dos espartaquistas da Alemanha. Foi eleito deputado por todos, especialmente pelo presidente da República, a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada à dos barões. Antenor esquecia o passado, amava a sua terra. Era um modelo da felicidade, regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião, quando os seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro e lhe veio à memória. Bolas! E eu que esqueci. A minha cabeça está ali há tempo. Que acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior. Não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. Saltou, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que eu servia. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espero, ansioso e admirado da sua ausência, desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah, fez Antenor. Tem se dado bem com a de papelão? Assim. As cabeças de papelão não são más de tudo. Fabricação por séries. Vendem-se muito. Mas a minha cabeça, vou buscar. Fui ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou? Não. Então, desarranjo grande. O homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual, como perfeição, como acabamento, com precisão.
Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias, é o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer, tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio, hors concurso. Antenor ia entregar a cabeça de papelão, mas conteve-se. Faça o obséquio de embrulhá-la. Não a coloca? Não. Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. Diga-me cá, mesmo parada em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. Qual? Vossa Excelência terá a primeira cabeça. Antenor ficou seco. Pode ser que Vossa Excelência, profissionalmente, tenha razão, mas para mim, a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique Vossa Excelência com ela, eu continuo com a de papelão. E em vez de viver no país do sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada, tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. No dia em que José de Menezes recebeu por mulher Eulália Martins, diante do altar-mor da Matriz do Sacramento, na presença das respectivas famílias, aumentou-se com mais um a lista dos casais felizes. Era impossível amar-se mais do que se amavam aqueles dois. Nem me atrevo a descrevê-lo. Imagine-se a fusão de 4 paixões amorosas das que a fábula e a história nos dão conta, e ter-se-á a medida do amor de José de Menezes por Eulália e de Eulália por José de Menezes. As mulheres tinham inveja à mulher feliz, e os homens riam dos sentimentos um tanto piegas do apaixonado marido. Mas os 2 filósofos do amor revelaram à humanidade as suas fraquezas e resolveram protestar contra elas, amando-se ainda mais. Mal contava um mês de casado, sentiu José de Menezes, em seu egoísmo de noivo feliz, que devia fugir à companhia e ao rumor da cidade. Foi procurar uma chácara na Tijuca e lá se encafuou com Eulália. Ali viam correr os dias no mais perfeito descuido, respirando as auras puras da montanha, sem inveja dos maiores potentados da terra. Um ou outro escolhido conseguiu às vezes penetrar no santuário em que os 2 viviam, e de cada vez que de lá saía, vinha com a convicção mais profunda de que a felicidade não podia estar em outra parte senão no amor. Acontecia, pois, que se as mulheres invejavam Eulália e se os homens riam de José de Menezes, as mães previdentes, a espécie santa, no dizer de Émile Augier, nem riam, nem se deixavam dominar pelo 6º pecado mortal. Pediam simplesmente a Deus que lhes deparasse às filhas um marido da estofa e da capacidade de José de Menezes. Mas cumpre dizer, para inspirar amor a maridos tais como José de Menezes, era preciso mulheres tais como Eulália Martins. Eulália, em alma e corpo, era o que há de mais puro, unido ao que há de mais belo. Tanto era um milagre de beleza carnal, como era um prodígio de doçura, de elevação e de sinceridade de sentimentos. E sejamos francos, tanta coisa junta não se encontra a cada passo. Nenhuma nuvem sobreava o céu azul da existência do casal Menezes. Minto, de vez em quando, uma vez por semana apenas, e isso só depois de 5 meses de casado, Eulália derramava algumas lágrimas de impaciência por se demorar mais do que costumava o amante José de Menezes. Mas não passava isso de uma chuva de primavera, que mal assomava o sol à porta, cessava para deixar aparecer as flores do sorriso e a verdura do amor. A explicação do marido já vinha sobre posse, mas ele não deixava de dá-la, apesar dos protestos de Eulália. Era sempre excesso de trabalho que pedia a presença dele na cidade até uma parte da noite. 1 ano e meio viveram assim os 2, ignorados do resto do mundo, ébrios da felicidade e da solidão. A família tinha aumentado com uma filha no fim de 10 meses. Todos que são pais sabem o que é esta felicidade suprema. Aqueles quase enlouqueceram. A criança era um mimo de graça angélica.
Menezes via nela o riso de Eulália. Eulália achava que os olhos eram os de Menezes, e neste combate de galanteios passavam as horas e os dias. Ora, uma noite, como o luar estivesse claro e a noite fresquíssima, os dois, marido e mulher, deixaram a casa, onde a pequena ficara adormecida, e foram conversar junto ao portão, sentados em cadeiras de ferro e debaixo de uma viçosa latada, sob tegmina e fage. Meia hora havia que ali estavam, lembrando o passado, saboreando o presente e construindo o futuro, quando parou um carro na estrada. Voltaram os olhos e viram descer duas pessoas, um homem e uma mulher. Há de ser aqui, disse o homem olhando para a chácara de Menezes. Neste momento, o luar deu em cheio no rosto da mulher. Eulália exclamou: "É Cristiana!" e correu para a recém-chegada. Os dois novos personagens eram o Capitão Nogueira e Cristiana Nogueira, mulher do capitão. O encontro foi o mais cordial do mundo. Nogueira era já amigo de José de Menezes, cujo pai fora colega dele na escola militar, andando ambos a estudar engenharia. Isto quer dizer que Nogueira era já homem dos seus 46 anos. Cristiana era uma moça de 25 anos, robusta, corada, uma dessas belezas da terra, muito apreciáveis, mesmo para quem goza uma das belezas do céu, como acontecia a José de Menezes. Vinham de Minas, onde se haviam casado. Nogueira, 5 meses antes, saíra para aquela província a serviço do Estado e ali encontrou Cristiana, por quem se apaixonou e a quem soube inspirar uma estima respeitosa. Se eu dissesse amor, mentia, e eu tenho por timbre contar as coisas como as coisas são. Cristiana, órfã de pai e mãe, vivia na companhia de um tio, homem velho e impertinente, achacado de 2 moléstias gravíssimas, um reumatismo crônico e uma saudade do regime colonial. Devo explicar esta última enfermidade. Ele não sentia que o Brasil se tivesse feito independente. Sentia que, fazendo-se independente, não tivesse conservado a forma de governo absoluto. "Gorou o ovo", dizia ele, logo depois de adotada a Constituição. E protestando interiormente contra o que se fizera, retirou-se para Minas Gerais, donde nunca mais saiu. A esta ligeira notícia do tio de Cristiana, acrescentarei que era rico como um Potose e avarento como um Harpagão. Entrando na fazenda do tio de Cristiana e sentindo-se influído pela beleza desta, Nogueira aproveitou-se da doença política do fazendeiro para lisonjeá-la como uma das fomentações de louvor do passado e indignação pelo presente. Em um servidor do estado atual das coisas, achou o fazendeiro que era aquilo uma prova de rara independência, e o estratagema do capitão surtiu 2 vantagens. O fazendeiro deu-lhe a sobrinha e mais um bom par de contos de réis. Nogueira, que só visava a primeira, achou-se felicíssimo por ter alcançado ambas. Ora, é certo que, sem as opiniões forjadas no momento pelo capitão, o velho fazendeiro não tiraria à sua fortuna um ceitil que fosse. Quanto a Cristiana, se não sentia pelo capitão um amor igual ou mesmo inferior ao que ele inspirava, votava-lhe uma estima respeitosa. E o hábito, desde Aristóteles todos reconhecem isto, e o hábito, aumentando a estima de Cristiana, dava à vida doméstica do capitão Nogueira uma paz, uma tranquilidade, um gozo brando, digno de tanta inveja como era o amor sempre violento do casal Menezes. Voltando à corte, Cristiana esperava uma vida mais própria aos seus anos de moça do que a passada na fazenda mineira, na companhia fastidiosa do reumático legitimista. Pouco que pudessem alcançar as suas ilusões era já muito em comparação com o passado. Dadas todas estas explicações, continua a minha história. Capítulo 2. Deixo ao espírito do leitor ajuizar como seria o encontro de amigos que não se veem há muito. Cristiana e Eulália tinham muito que contar uma à outra, e em sala à parte, ao pé do berço em que dormia a filha de José de Menezes, deram largas à memória, ao espírito e ao coração. Quanto a Nogueira e José de Menezes, depois de narrada a história do respectivo casamento e suas esperanças de esposos, entraram um na exposição das suas impressões de viagem, o outro na das impressões que deveria ter em uma viagem que projetava. Passaram-se deste modo as horas, até que o chá reuniu a todos 4 à roda da mesa de família. Esquecia-me dizer que Nogueira e Cristiana declararam desde o princípio
que, tendo chegado pouco havia, tensionavam demorar-se uns dias em casa de Menezes até que pudessem arranjar na cidade ou nos arrebaldes uma casa conveniente. Menezes e Eulália ouviram isto, pode-se dizer que de coração alegre. Foi decretada a instalação dos 2 viajantes. Tarde se levantaram da mesa, onde o prazer de se verem juntos os prendia insensivelmente. Guardaram muito que ainda havia a dizer para os outros dias e recolheram-se. Conhecia José de Menezes? Perguntou Nogueira a Cristiana ao retirar-se para os seus aposentos. Conhecia da casa de meu pai. Ele ia lá há 8 anos. É uma boa alma. E Eulália? Ambos, é um casal feliz. Como nós, acrescentou Cristiana, abraçando o marido. No dia seguinte foram os 2 maridos para a cidade e ficaram as 2 mulheres entregues aos seus corações. De volta, disse Nogueira ter encontrado casa, mas era preciso arranjá-la, e foi marcado para os arranjos o prazo de 8 dias. Os 6 primeiros dias deste prazo correram na maior alegria, na mais perfeita intimidade. Chegou-se a aventar a ideia de ficarem os 4 habitando juntos. Foi Menezes o autor da ideia, mas Nogueira alegou ter necessidade de casa própria e especial, visto como esperava alguns parentes do norte. Enfim, no 7º dia, isto é, na véspera de se separarem os 2 casais, estava Cristiana passeando no jardim à tardinha, em companhia de José de Menezes, que lhe dava o braço. Depois de trocarem muitas palavras sobre coisas totalmente indiferentes da nossa história, José de Menezes fixou o olhar na sua interlocutora e aventurou estas palavras. Não tem saudade do passado, Cristiana? A moça estremeceu, abaixou os olhos e não respondeu. José de Menezes insistiu. A resposta de Cristiana foi: não sei, deixe-me. E forcejou por tirar o braço do de José de Menezes, mas este reteve-a. Que susto pueril! Onde quer ir? Meto-lhe medo? Nisto parou ao portão um moleque com 2 cartas para José de Menezes. Os 2 passavam neste momento em frente do portão. O moleque fez a entrega das cartas e retirou-se sem exigir resposta. Menezes fez os seguintes raciocínios. Lê-las imediatamente era dar lugar a que Cristiana se evadisse para o interior da casa. Não sendo as cartas de grande urgência, visto que o portador não exigira resposta, não havia grande necessidade de lê-las imediatamente. Portanto, guardou as cartas cuidadosamente para lê-las depois. E de tudo isto conclui o leitor que Menezes tinha mais necessidade de falar a Cristiana que curiosidade de ler as cartas. Acrescentarei, para não dar aso aos esmerilhadores de inverossimilhanças, que Menezes conhecia muito bem o portador e sabia ou presumia saber de que tratavam as cartas em questão. Guardadas as cartas e sem tirar o braço a Cristiana, Menezes continuou o passeio e a conversação. Cristiana estava confusa e trêmula. Durante alguns passos não trocaram uma palavra. Finalmente, Menezes rompeu o silêncio perguntando a Cristiana: então, que me responde? Nada, murmurou a moça. Nada, exclamou Menezes. Nada. Era então esse o amor que me tinha? Cristiana levantou os olhos espantados para Menezes. Depois, procurando de novo tirar o braço do de Menezes, murmurou: perdão, devo recolher-me. Menezes reteve-a de novo. Ouça-me primeiro, disse. Não lhe quero fazer mal algum. Se não me ama, pode dizê-lo. Não me zangarei. Receberei essa confissão como castigo do passo que dei, casando minha alma que se não achava solteira. Que estranha linguagem é essa? Disse a moça. A que vem essa recordação de uma curta fase da nossa vida, de um puro brinco da adolescência? Fala de coração? Pois como seria? Ah, não me faça crer que um perjúrio... Perjúrio... A moça sorriu-se com desdém. Depois continuou. Perjúrio é isto que faz. Perjúrio é trazer enganada a mais casta e a mais digna das mulheres. A mais digna ouve, mais digna do que eu, que ainda o ouço e lhe respondo. E dizendo isto, Cristiana tentou fugir. Onde vai? Perguntou Menezes. Não vê que está agitada? Poderia fazer nascer suspeitas. Demais, pouco tenho a dizer-lhe. É uma despedida. Nada mais, em nenhuma ocasião, ouvirá de minha boca. Supunha
que através dos tempos e das adversidades tivesse conservado pura e inteira a lembrança de um passado que nos fez felizes. Vejo que me enganei. Nenhum dos caracteres superiores que eu enxergava em seu coração tinha existência real. Eram simples criações do meu espírito demasiado crédulo. Hoje, que se desfaz o encanto e que eu posso ver toda a enormidade da fraqueza humana, deixe-me dizer-lhe, perdeu um coração e uma existência que não merecia. Saio-me com a honra de um combate em que não havia igualdade de forças. Saio puro, e se no meio do desgosto em que me fica a alma é-me lícito trazê-la à lembrança, será como um sonho esvaecido, sem objeto real na terra. Estas palavras foram ditas em um tom sentimental e como que estudado para a ocasião. Cristiana estava aturdida. Lembrava-se que em vida de seu pai, tinha ela 15 anos, houvera entre ela e José de Menezes um desses namoros de criança, sem consequência, em que o coração empenha-se menos que a fantasia. Com que direito vinha hoje Menezes reivindicar um passado, cuja lembrança, se alguma havia, era indiferente e sem alcance? Estas reflexões pesaram no espírito de Cristiana. A moça expô-las em algumas palavras cortadas pela agitação em que se achava e pelas interrupções dramáticas de Menezes. Depois, como aparecesse Eulália à porta da casa, a conversa foi interrompida. A presença de Eulália foi um alívio para o espírito de Cristiana. Mal a viu, correu para ela e convidou-a a passear pelo jardim antes que anoitecesse. Se Eulália pudesse nunca suspeitar da fidelidade de seu marido, veria na agitação de Cristiana um motivo para indagações e atribulações. Mas a alma da moça era límpida e confiante, dessa confiança e limpidez que só dá o verdadeiro amor. Deram as duas o braço e dirigiram-se para uma alameda de casuarinas situada na parte oposta àquela em que ficara passeando José de Menezes. Este, perfeitamente senhor de si, continuou a passear como que entregue às suas reflexões. Seus passos, em aparência vagos e distraídos, procuravam a direção da alameda em que andavam as duas. Depois de poucos minutos, encontraram-se como que por acaso. Menezes, que ia de cabeça baixa, simulou um ligeiro espanto e parou. As duas pararam igualmente. Cristiana tinha a cara voltada para o lado. Eulália, com um divino sorriso, perguntou: "Em que pensas, meu amor?" "Em nada." "Não é possível," retorquiu Eulália. "Penso em tudo." "O que é tudo?" "Tudo? É o teu amor." "Deveras?" E voltando-se para Cristiana, Eulália acrescentou: "Olha, Cristiana, já viste um marido assim? É o rei dos maridos. Traz sempre na boca uma palavra amável para sua mulher. É assim que deve ser. Não esqueça nunca estes bons costumes, ouviu?" Estas palavras alegres e descuidadas foram ouvidas distraidamente por Cristiana. Menezes tinha os olhos cravados na pobre moça. "Eulália," disse ele, "parece que Dona Cristiana está triste." Cristiana estremeceu. Eulália voltou-se para a amiga e disse: "Triste? Já assim me pareceu. É verdade, Cristiana? Estarás triste?" "Que ideia! Triste por quê?" "Ora, pela conversa que há pouco tivemos," respondeu Menezes. Cristiana fitou os olhos em Menezes. Não podia compreendê-lo e não adivinhava onde queria ir o marido de Eulália. Menezes, com o maior sangue frio, acudiu à interrogação muda que as duas pareciam fazer. "Eu contei a Dona Cristiana o assunto da única novela que li em minha vida. Era um livro interessantíssimo. O assunto é simples, mas comovente. É uma série de torturas morais, porque passa uma moça a quem esqueceu juramentos feitos na mocidade. Na vida real, este fato é uma coisa mais que comum, mas tratado pelo romancista toma um tal caráter que chega a assustar o espírito mais refratário às impressões. A análise das atribulações da ingrata é feita por mão de mestre. O fim do romance é mais fraco. Há uma situação forçada, uma carta que aparece, umas coisas. Enfim, o melhor é o estudo profundo e demorado da alma da formosa perjura. Dona Cristiana é muito impressível." "Oh, meu Deus!" exclamou Eulália. "Só por isto?" Cristiana estava ofegante. Eulália, assustada por vê-la em tal estado, convidou-a a recolher-se. Menezes apressou-se a dar-lhe o braço e dirigiram-se os três para a casa. Eulália entrou antes dos dois.
Antes de pôr o pé no primeiro degrau da escada de pedra que dava acesso à casa, Cristiana disse a Menezes em voz baixa e concentrada: "É um bárbaro." Entraram todos. Era já noite. Cristiana reparou que a situação era falsa e tratou de desfazer os cuidados, ou porventura as mais impressões que tivessem ficado a Eulália depois do desconchavo de Menezes. Foi a ela com um sorriso nos lábios. "Pois deveras," disse ela, "acreditaste que eu ficasse magoada com a história? Foi uma impressão que passou." Eulália não respondeu. Este silêncio não agradou nem a Cristiana nem a Menezes. Menezes contava com a boa-fé de Eulália, única explicação de ter adiantado aquela história tão fora de propósito. Mas o silêncio de Eulália teria a significação que lhe deram os dous? Parecia ter, mas não tinha. Eulália achou estranha a história e a comoção de Cristiana, mas entre todas as explicações que lhe ocorressem, a infidelidade de Menezes seria a última, e ela nem passou da primeira. Sancta Simplicitas. A conversa continuou fria e indiferente até a chegada de Nogueira. Seriam então 9 horas. Serviu-se o chá, depois do que todos se recolheram. Na manhã seguinte, como disse acima, deviam partir Nogueira e Cristiana. A despedida foi, como é sempre, a despedida de pessoas que se estimam. Cristiana fez os esforços maiores para que no espírito de Eulália não surgisse o menor desgosto. E Eulália, que não usava mal, não cuidou na história da noite anterior. Despediram-se todos, com promessa jurada de se visitarem a miúdo. Capítulo 3. Passaram-se 15 dias depois das cenas que narrei acima. Durante esse tempo, nenhum dos personagens que nos ocupam tiveram ocasião de se falarem. Não obstante, pensavam muito uns nos outros, por saudade sincera, por temor do futuro e por frio cálculo de egoísmo, cada qual pensando segundo os seus sentimentos. Cristiana refletia profundamente sobre a sua situação. A cena do jardim era para ela um prenúncio de infelicidade, cujo alcance não podia avaliar, mas que lhe pareciam inevitáveis. Entretanto, que tinha ela no passado? Um simples amor de criança, desses amores passageiros e sem consequências. Nada dava direito a Menezes para reivindicar juramentos firmados por corações extremamente juvenis, sem consciência da gravidade das coisas. E demais, o casamento de ambos não invalidara esse passado invocado agora? Refletindo deste modo, Cristiana era levada às últimas consequências. Ela estabelecia em seu espírito o seguinte dilema: ou a reivindicação do passado feita por Menezes era sincera, ou não. No primeiro caso, era a paixão concentrada que fazia irrupção no fim de tanto tempo, e Deus sabe onde poderiam ir os seus efeitos. No segundo caso, era simples cálculo de abjeta lascívia. Mas então, se mudar a natureza dos sentimentos do marido de Eulália, não mudava a situação, nem desapareciam as apreensões do futuro. Era preciso ter a alma profundamente mirrada, para iludir daquele modo uma mulher virtuosa, tentando contra a virtude de outra mulher. Em honra de Cristiana, devo acrescentar que os seus temores eram menos por ela que por Eulália. Estando segura de si, o que ela temia era que a felicidade de Eulália se anuviasse e a pobre moça viesse a perder aquela paz do coração que a fazia invejada de todos. Apreciando estes fatos, à luz da razão prática, se julgarmos legítimos os temores de Cristiana, julgaremos exageradas as proporções que ela dava ao ato de Menezes. O ato de Menezes reduz-se, afinal de contas, a um ato comum, praticado todos os dias, no meio da tolerância geral e até do aplauso de muitos. Certamente que isso não lhe dá virtude, mas tira-lhe o mérito da originalidade. No meio das preocupações de Cristiana, tomara lugar a carta a que Menezes aludira. Que carta seria essa? Alguma dessas confidências que o coração da adolescência facilmente traduz no papel. Mas os termos dela. Em qualquer dos casos do dilema apresentado acima, Menezes podia usar a carta, a que talvez faltasse a data e sobrassem expressões ambíguas para supô-la de feitura recente. Nada disso escapava a Cristiana, e com tudo isso entristecia. Nogueira reparou na mudança que apresentava sua mulher e interrogou-a carinhosamente. Cristiana nada lhe quis confiar, porque uma leve esperança lhe fazia crer às vezes que a consciência de sua honra teria por prêmio a tranquilidade e a felicidade.
Mas o marido, não alcançando nada e vendo-a continuar na mesma tristeza, entristecia-se também e desesperava. Que podia desejar Cristiana? Pensava ele. Na incerteza e na angústia da situação, lembrou-se de ter com Eulália, para que esta ou o informasse, ou como mulher, alcançasse de Cristiana o segredo das suas concentradas mágoas. Eulália marcou o dia em que iria à casa de Nogueira, e este saiu da chácara da Tijuca, animado por algumas esperanças. Ora, nesse dia, apresentou-se pela primeira vez em casa de Cristiana o exemplar José de Menezes. Apareceu como a estátua do comendador. A pobre moça, ao vê-lo, ficou aterrada. Estava só, não sabia o que dizer, quando à porta da sala assomou a figura mansa e pacífica de Menezes. Nem se levantou, olhou-o fixamente e esperou. Menezes parou à porta e disse com um sorriso nos lábios: "Dá licença?" Depois, sem esperar resposta, dirigiu-se para Cristiana. Estendeu-lhe a mão e recebeu a dela fria e trêmula. Puxou cadeira e sentou-se ao pé dela familiarmente. "Nogueira saiu?" perguntou depois de alguns instantes, descalçando as luvas. "Saiu", murmurou a moça. "Tanto melhor, tenho então tempo para dizer-lhe 2 palavras." A moça fez um esforço e disse: "Também eu tenho para dizer-lhe 2 palavras." "Ah, sim, ora bem, cabe às damas a precedência, sou todo ouvidos." "Possui alguma carta minha?" "Possuo uma." É um triste documento, porque respondendo a sentimentos de outro tempo, se eram sentimentos dignos deste nome, de nada pode valer hoje. Todavia, desejo possuir esse escrito. Vejo que não tem o hábito de argumentar. Se a carta em questão não vale nada, por que deseja possuí-la? É um capricho. Capricho, se existe algum, é o de tratar por cima do ombro um amor sincero e ardente. Falemos de outra coisa. Não, falemos disto que é essencial. Cristiana levantou-se. Não posso ouvi-lo, disse ela. Menezes segurou-lhe em uma das mãos e procurou retê-la. Houve uma pequena luta. Cristiana ia tocar a campainha que se achava sobre uma mesa, quando Menezes deixou-lhe a mão e levantou-se. Basta, disse ele. Escusa de chamar seus fâmulos. Talvez que ache grande prazer em pô-los na confidência de um amor que não merece. Mas eu é que não me exponho ao ridículo depois de me expor à baixeza. É baixeza, sim. Não devia mendigar para o coração o amor de quem não sabe compreender os grandes sentimentos. Paciência, fique com a sua traição. Eu ficarei com o meu amor, mas procurarei esquecer o objeto dele para lembrar-me da minha dignidade. Depois desta tirada em tom sentimental e lacrimoso, Menezes encostou-se a uma das cadeiras como para não cair. Houve um silêncio entre os dois. Cristiana falou em primeiro lugar. Não tenho direito, nem dever, nem vontade de averiguar a extensão e a sinceridade desse amor. Mas deixe que eu lhe observe. O seu casamento e a felicidade que parece gozar nele protestam contra as alegações de hoje. Menezes levantou a cabeça e disse: Oh, não me exprobre o meu casamento. Que queria que eu fizesse quando uma pobre moça me caiu nos braços, declarando amar-me com delírio? Apoderou-se de mim um sentimento de compaixão. Foi todo o meu crime, mas neste casamento não empenhei tudo. Dei a Eulália o meu nome e a minha proteção. Não lhe dei nem o meu coração, nem o meu amor. Mas essa carta... A carta será para mim uma lembrança, nada mais. Uma espécie de espectro do amor que existiu e que me consolará no meio das minhas angústias. Preciso da carta. Não. Neste momento entrou precipitadamente na sala a mulher de Menezes. Vinha pálida e trêmula. Ao entrar, trazia na mão 2 cartas abertas. Não pôde deixar de dar um grito ao ver a atitude meio suplicante de Cristiana e o olhar terno de Menezes. Deu um grito e caiu sobre o sofá. Cristiana correu para ela. Menezes, lívido como a morte, mas cheio de uma tranquilidade aparente, deu 2 passos e apanhou as cartas que caíram da mão de Eulália. Leu-as rapidamente. Descompuseram-se-lhe as feições. Deixou Cristiana prestar os seus cuidados de mulher a Eulália e foi para a janela. Aí fez em tiras miúdas as 2 cartas e esperou encostado à grade que passasse a crise da sua mulher. Eis aqui o que se passara. Os leitores sabem que era aquele dia destinado à visita de Eulália a Cristiana.
visita de que só Nogueira tinha conhecimento. Eulália deixou que Menezes viesse para a cidade e mandou aprontar um carro para ir à casa de Cristiana. Entretanto, assaltou-lhe uma ideia: se seu marido voltasse para casa antes dela. Não queria causar-lhe impaciências ou cuidados, e arrependia-se de nada lhe ter dito com antecipação. Mas era forçoso partir. Enquanto se vestia, ocorreu-lhe um meio. Deixara escritas 2 linhas a Menezes, dando-lhe parte de que saíra e dizendo-lhe para que fim. Redigiu a cartinha mentalmente e dirigiu-se para o gabinete de Menezes. Sobre a mesa em que Menezes costumava trabalhar não havia papel. Devia haver na gaveta, mas a chave estava seguramente com ele. Ia saindo para ir ver papel à outra parte quando viu junto da porta uma chave. Era da gaveta. Sem escrúpulo algum, travou da chave, abriu a gaveta e tirou um caderno de papel. Escreveu algumas linhas em uma folha e deixou a folha sobre a mesa debaixo de um pequeno globo de bronze. Guardou o resto do papel e ia fechar a gaveta quando reparou em 2 cartinhas que, entre outras muitas, se distinguiam por um sobrescrito de letra trêmula e irregular, de caráter puramente feminino. Olhou para a porta a ver se alguém espreitava a sua curiosidade e abriu as cartinhas, que aliás já se achavam descoladas. A primeira carta dizia assim: Meu caro Menezes, está tudo acabado. Lúcia contou-me tudo. Adeus, esquece-te de mim. Margarida. A segunda carta era concebida nestes termos: Meu caro Menezes, está tudo acabado. Margarida contou-me tudo. Adeus, esquece-te de mim. Lúcia. Como o leitor adivinha, estas cartas eram as 2 que Menezes recebera na tarde em que andou passeando com Cristiana no jardim. Eulália, lendo estas 2 cartas, quase teve uma síncope. Pôde conter-se e, aproveitando o carro que a esperava, foi buscar a Cristiana as consolações da amizade e os conselhos da prudência. Entrando em casa de Cristiana, pôde ouvir as últimas palavras do diálogo entre esta e Menezes. Esta nova traição de seu marido quebrara-lhe a alma. O resto desta simples história conta-se em 2 palavras. Cristiana conseguira acalmar o espírito de Eulália e inspirar-lhe sentimentos de perdão. Entretanto, contou-lhe tudo o que ocorrera entre ela e Menezes, no presente e no passado. Eulália mostrou a princípio grandes desejos de separar-se de seu marido e ir viver com Cristiana, mas os conselhos desta, que entre as razões de decoro que apresentou para que Eulália não tornasse pública a história das suas desgraças domésticas, alegou a existência de uma filha do casal que cumpria educar e proteger, esses conselhos desviaram o espírito de Eulália dos seus primeiros projetos e fizeram-na resignada ao suplício. Nogueira quase nada soube das ocorrências que acabo de narrar, mas soube quanto era suficiente para esfriar a amizade que sentia por Menezes. Quanto a este, enfiado ao princípio com o desenlace das coisas, tomou de novo o ar descuidoso e aparentemente singelo com que tratava tudo. Depois de uma mal alinhavada explicação dada à mulher a respeito dos fatos que tão evidentemente o acusavam, começou de novo a tratá-la com as mesmas carícias e cuidados do tempo em que merecia a confiança de Eulália. Nunca mais voltou ao casal Menezes a alegria franca e a plena satisfação dos primeiros dias. Os afagos de Menezes encontravam sua mulher fria e indiferente, e se alguma coisa mudava, era o desprezo íntimo e crescente que Eulália voltava a seu marido. A pobre mãe, viúva da pior viuvez desta vida, que é aquela que anula o casamento conservando o cônjuge, só vivia para sua filha. Dizer como acabaram ou como vão acabando as coisas não entra no plano deste escrito. O desenlace é ainda mais vulgar que o corpo da ação. Quanto ao que há de vulgar em tudo o que acabo de contar, sou eu o primeiro a reconhecê-lo. Mas que querem? Eu não pretendo senão esboçar quadros ou caracteres conforme me ocorrem ou vou encontrando. É isto e nada mais.